Olá, boa tarde, boa semana. Está começando mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades aqui do Brasil, cidades do mundo inteiro até, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando na página da TV Rio Preto no Facebook, você pode assistir o nosso programa e, mais do que assistir, pode interagir conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente sempre estimula você, como telespectador, a fazer isso, a interagir com o nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E no programa de hoje, nós temos um assunto realmente muito interessante, um assunto relacionado à saúde e à saúde oftalmológica, à saúde ocular das pessoas, um assunto que sempre desperta muita atenção por parte do público. E para isso, nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade, nesta segunda-feira, o Dr. Sérgio Crivelin, que é oftalmologista em São José do Rio Preto, especialista em vias lacrimais, plástica ocular e cirurgia refrativa. Daqui a pouco nós vamos perguntar para o Dr. Sérgio cada um dessas expressões que a gente falou aqui, para ele explicar o que isso pode ajudar as pessoas que estão nos vendo em casa. E mais uma vez eu convido você a enviar perguntas aqui para o Dr. Sérgio, caso esse assunto realmente interesse a você. Doutor Sérgio, queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, muito obrigado pela vinda. Obrigado pela Eu sei que médico chega no comecinho da semana, assim, está bem complicada, a agenda não é fácil não, tem que correr para organizar os compromissos todos, mas o senhor certamente vai nos dar a oportunidade de falar sobre assuntos bastante importantes aqui. Muito obrigado pela presença. Tá obrigado você pela presença, boa tarde a todos em casa, é uma honra estar aqui. Sim, segunda-feira, acho que o pessoal, final de semana, passa e já agenda consulta, mensagem, doutor, o que está acontecendo, meu olho está assim, ainda mais com piscina, verão agora, né, o pessoal abusa, abre o olho debaixo, né, da água com cloro, protetor solar que acaba escorrendo, então segunda-feira é um dia bastante movimentado. Todo mundo faz isso realmente, abrir o olho embaixo da água Quando criança, então, é muito comum acontecer. Doutor Sérgio, nós vamos começar conversando sobre as vias lacrimais. Nós apresentamos o senhor aqui como um especialista em vias lacrimais. Quais são os problemas mais frequentes que acometem as vias lacrimais das pessoas? Em que idade isso ocorre? Existem prevenção para isso? Existe reparação para isso? Como é que funciona tudo isso? Sim, as vias lacrimais, ela pode acometer nós desde a infância ou até nascer com esse problema que é o entupimento das vias lacrimais. E acomete até adultos, não tem uma idade, não tem um limite, né, digamos assim, para que possa acometer. Os problemas mais comuns são essa obstrução das vias lacrimais. Enquanto é um recém-nascido, até 1 ano e meio, existem massagens, existem algumas manobras, né, que nós fazemos para tentar reverter isso. Geralmente nós temos uma válvula, que é uma válvula de Hasner que fica embaixo, que às vezes ela nasce, não foi perfurada totalmente. Então, através de massagem, até o próprio desenvolver, até 1 ano e meio, ela resolve sozinha. Já na fase adulta, né, no jovem adulto, nós temos alguns procedimentos, né, que é uma sondagem dessa via lacrimal. Lembrando que nós temos um orifício no canto medial dos olhos que tem uma comunicação até com o nariz. Tanto é que quando nós choramos, o nariz geralmente escorre, né? E isso é natural, isso é fisiológico. Então, por algum motivo, às vezes uma alergia, inflamações recorrentes, uso crônico de alguns medicamentos, também pode causar esse entupimento e essa obstrução. Então, nós temos a sondagem, a intubação, que é um procedimento como se fosse desentupir um ralo, assim, digamos assim, um encanamento. Quando isso não resolve, aí nós passamos por uma cirurgia maior, que é a dacrocistorrinostomia, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas onde já tem que fazer quebrar uma partezinha do osso do nariz, fazer uma comunicação totalmente nova. Doutor, em resumo, a pessoa não consegue chorar, é isso? Não, ao contrário, ela tem um lacrimejamento constante. Digamos assim, o nosso olho ele tem uma torneira e um ralo. Quando o olho tem o olho seco, que é isso que você queria dizer, é ao contrário, é quando não tem uma produção dessa lágrima, ou a composição dela está desregulada. Já no caso da obstrução, não tem para onde correr. Nós temos 2 canais lacrimais, eles fazem uma drenagem cada um de 50% mais ou menos, e quando ocorre a obstrução dos dois, tem essa epífora, né, esse lacrimejamento constante que incomoda muito, constrange as pessoas, e muitas pessoas não sabem que isso tem um problema, tem como corrigir. E através dessa cirurgia, desse procedimento, a gente consegue um resultado bastante satisfatório. Normalmente ocorre, com exceção dos recém-nascidos,
que pode ocorrer lá no começo da vida deles, já ocorre na idade adulta da pessoa. Isso, mas assim, na quarta, quinta década de vida, até a sexta, a gente costuma consultar casos que acontecem sem nenhuma causa, né? Agora, em algumas pacientes, quando tem um trauma, um acidente automobilístico que rompe o canal lacrimal por algum trauma, aí isso já é mais em jovens, tudo que a gente tem que avaliar para ver qual a técnica cirúrgica que vai ser usada. Doutor, então o contrário disso é o chamado olho seco. Então, olho seco. Muitas pessoas reclamam disso, eu tenho olho seco, não sei exatamente o que significa isso, quais são as causas disso e como corrigir o problema. Sim, o olho seco, ele tem várias graduações, né? Tem o grau mais leve e o grau mais grave, que são associados com algumas síndromes, como a síndrome de Sjögren. Mas o que acontece? Uma pessoa normal que trabalha no ar-condicionado, que tem uma pele muito oleosa, mulheres geralmente que usam muita maquiagem, vai ter uma inflamação nas pálpebras chamada blefarite. Tá? E essa blefarite, ela acaba mudando a composição da nossa lágrima. Nossa lágrima ela é composta de água, gordura, muco e algumas proteínas. Então, às vezes o excesso de uma de outra faz com que essa lágrima não permaneça o tempo suficiente que precisa estar nos olhos para poder deixar numa condição natural. Então, nós temos alguns testes que é feito nas consultas oftalmológicas, por isso que é sempre importante estar consultando o oftalmologista cada um ano. Não adianta querer arriscar nisso, né, doutor? Não. Tem que realmente consultar um profissional. E o doutor Google também não resolve. O doutor Google não resolve, o doutor vizinho não resolve, o doutor família também não resolve. Então, assim, é claro que, né, o Google, a gente consegue várias informações importantes, mas tem muitas coisas ali que não tem uma fonte, não tem uma... Você nunca sabe se a informação é realmente confiável, né? Confiável, exato. Então, assim, por isso que é importante estar fazendo essa consulta. E, através de simples... Uma limpeza diária com um shampoo específico, o uso de um lubrificante e algumas outras orientações faz com que esses pacientes tenham uma qualidade de vida muito melhor, uma irritação, diminui a irritabilidade, uma maior concentração no trabalho. Então são coisas pequenas que nós não damos valores, mas que contribuem bastante para o nosso bem diário, digamos assim. A utilização dos colírios, por exemplo, também sempre depende de uma orientação do médico, é isso? Sim. Mesmo que as pessoas digam, não, mas esse colírio não é nada, é pura água, como é que fala? Água destilada com alguma coisa. Para você ter uma ideia, até eu, quando eu era criança, eu usava água buricada nos olhos. Hoje em dia é contraindicado, tá? Então, assim, as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo. Claro. Existem os colírios de clarear o olho que são vendidos sem receita, mas o uso crônico desses colírios são maléficos aos olhos e até às outras partes do olho, porque tem efedrina, então é muito difícil acontecer isso, tá? Mas uma pessoa que tem um problema do coração, usar constantemente isso, pode trazer algumas alterações. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é você estar, às vezes, mascarando um outro problema. Você tem uma inflamação no olho, o olho não é para ficar vermelho. Se está ficando vermelho é porque tem alguma coisa de errado. Então, às vezes, você usa um colírio para clarear e não vai resolver o problema que está causando. A hora que o colírio não resolve mais, que você vai procurar ajuda, já está muito mais grave, muito mais complicado e leva mais tempo para resolver. Algumas pessoas também reclamam, doutor, que nas pálpebras surgem com alguma frequência, em alguns casos, uma espécie de um terçol, que as pessoas chamavam antigamente assim, não sei se chamam ainda. Tem uma gordurazinha, alguma coisa assim. Qual é a causa disso? É exatamente isso que eu havia falado para você, da blefarite. Às vezes aparecem algumas caspas nos olhos e em volta dos cílios que nós temos, existe sempre uma glândula, tá? Essa glândula é que produz esse muco, essa gordura. E às vezes por uma poluição, como eu havia falado, maquiagem, enfim, tudo isso daí contribui para uma desorganização. Então aparece, como entope o canal da lágrima, você está mais sujeito a aparecer o ordelo, né, que é o vulgo terçol, dordólios, né? Conjuntivite, porque você vai coçar mais o seu olho, vai levar mais a mão suja. E na própria lágrima, uma lágrima estável, uma lágrima boa, você tem enzimas que combate bactérias, combate os vírus. Então, você tendo uma lágrima saudável, você tem uma menor chance de contrair conjuntivite, blefarite, essas outras patologias dos olhos. Sem dúvida. Vamos mudar um pouquinho de assunto, doutor. Falar agora sobre a plástica ocular. Em que casos ela é indicada? Quais as pessoas que têm que recorrer a esse tipo de cirurgia? Porque é uma cirurgia, né? Feita pelo oftalmologista, mas é uma cirurgia com todos os riscos, enfim, que qualquer cirurgia, imagino que
possa representar, né? Mas quais são as causas que levam as pessoas a terem que recorrer a uma plástica ocular? Sim, a plástica ocular, quando nós falamos sobre plástica ocular, o pessoal sempre acha que é a parte estética, né? De tirar as bolsas dos olhos, mas a plástica ocular não é só isso, tá? A plástica ocular, ela tem a parte estética, né? E a parte reconstrutiva. Algumas patologias como o ectrópio, que é a pálpebra se inverte para fora, ou o entópio, quando ela se inverte para dentro, são causas naturais do próprio envelhecer do ser humano. Então a gente tem que estar corrigindo isso em acidentes com cães, com acidentes automobilísticos, em que você perde a anatomia dos olhos, das pálpebras. A gente tem que fazer essa reconstrução. E também, que é muito comum hoje em dia, infelizmente, são o câncer de pele, né? Em volta dos olhos, o que a gente sempre pega é o CBC, que é o baso celular. As pessoas antigamente, que geralmente trabalham em lavoura, que não tinham uma orientação de usar o filtro solar, infelizmente nós temos um grande número de pessoas que precisam retirar uma parte da pálpebra e fazer essa reconstrução para que a parte estética também, né, não seja tão agressiva. Então, ela abrange toda essa parte. Mas o que nós mais vemos e que o mais aparece é a plástica das pálpebras. Lembrando que é uma cirurgia sutil, onde não é para deixar a pessoa japonesa, nem esticada, nem nada. É apenas para tirar o excesso, sempre com sutileza. É isso que rege a nossa especialidade. Entendi. A nossa região, doutor Crivellin, é uma região muito quente, de muito sol. Eu imagino que durante 300 dias por ano o sol seja inclemente aqui em nossa região. As pessoas estão muito expostas ao sol, etc. O senhor mencionou agora o fato de que algumas pessoas, sobretudo aquelas que vieram da roça, etc., da zona rural, não tinham muita proteção em relação ao sol e tal, mas eu queria tocar no senhor num outro ponto aqui, a questão do óculos solar, o risco que o óculos solar, sem a devida proteção, pode ocasionar para a pessoa que o utiliza. Sim, o protetor solar não tem nem o que a gente falar, né? Todo mundo já está cansado de saber que hoje em dia, não só nos finais de semana, mas diariamente tem que ser usado, todo dia. Exato. E o certo é até às vezes passar 2 vezes por dia, mas fica difícil em algum, né, quem trabalha fora, mas enfim, não é algo impossível. Sobre os óculos solares, isso é um grande paradigma que tem, porque se você for usar um óculos solar que você não sabe a procedência, que não tenha certeza que ele tem a proteção, não use, tá? Porque ele vai ser pior do que se você não estiver usando. Digamos assim, o nosso olho, a parte colorida do nosso olho, ela funciona como se fosse uma cortina natural. Então, quando nós estamos num ambiente com muita luz, ela se fecha. A gente fica em miose para quê? Justamente para proteger o nosso fundo do olho, para esses raios solares não entrarem lá dentro e não atingirem a retina. Quando nós usamos um óculos solar sem proteção, é como se nós tirássemos nossa cortina natural, por quê? Colocando o óculos solar, vai estar escuro por trás do olho. Essa falsa sensação de que... Exatamente. Tá. A nossa pupila ela vai abrir, só que o sol vai entrar, o raio que faz mal vai estar entrando da mesma maneira. Então nós vamos estar dando mais chance de ter algumas doenças, como o DRMI, que é uma doença macular relacionada à idade, que é totalmente relacionada com o sol, e alguns outros cânceres também, que pode agravar, e algumas outras doenças, mas geralmente é isso. Quer dizer, óculos nenhum deve se comprar sem uma orientação, mesmo o solar, né? Porque fala, mas esse óculos não tem grau, então eu posso usar, pode nada, né? Ele deixa a pessoa totalmente desprotegida em relação aos raios. Os óculos de marca, não precisa ser grifes famosas nem nada, nós temos uma gama grande de variedades. Geralmente eles já têm uma proteção, por causa até para estar sendo comercializado, então o que deixa a gente mais seguro. Agora, os óculos vendidos paralelamente, né, os falsificados, digamos assim, nós não sabemos a procedência, não dá para saber se é uma lente que tem a proteção ou não, apesar que em algumas óticas você tem um aparelho que dá para saber se tem a proteção ou não. Então, né, o mais comum é sempre que você comprar um óculos que você não tenha certeza da procedência, o correto é não comprar, sempre procurar uma ótica que é especializada nisso, que vai te dar garantia, que vai te dar um suporte, mas se você acontecer de ganhar um presente, alguma coisa, sempre levar numa ótica para conferir, ver se tem essa proteção, tendo essa proteção, o uso é tranquilo, recomendado muito, diariamente. Doutor, do que se trata quando a gente fala em cirurgia refrativa?
O senhor falou que é uma das especialidades suas, é um dos trabalhos que o senhor faz com frequência no consultório, etc. Fala um pouquinho sobre a cirurgia refrativa. Sim, antigamente o pessoal gostava de usar óculos, né? Então eu procurava usar óculos. Hoje em dia, nos tempos modernos, é o contrário, está tendo uma corrida ao inverso disso, o pessoal não quer usar óculos. E a cirurgia refrativa é uma cirurgia a laser, que nós usamos para fazer a correção de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Existem hoje em dia algumas correções também para visão para perto e para longe, não é algo que eu faço porque eu não gosto muito da técnica, mas as outras cirurgias de miopia, refrativa e hipermetropia são cirurgias rápidas, 5, 10 minutos você está fazendo, não são todas as pessoas que podem fazer, nós temos uma série de exames onde nós vamos ver quantidade de células, a topografia, que é o formato dessa córnea, a espessura dessa córnea e a idade. Né? Lembrando que é uma cirurgia recomendada e autorizada depois dos 21 anos, sendo que tem que estar o grau estável e que não possa ter nenhuma dúvida do formato do olho. Qualquer dúvida ou qualquer outro problema que essa pessoa tem, essa cirurgia não é recomendada. Essa é uma vertente da oftalmologia que evoluiu muito, né, doutor? As cirurgias para correção de miopia, por exemplo. Né? Antigamente era uma coisa mais difícil, mais complicada. Hoje parece simples. Continua sendo delicada, continua sendo importante, né? Mas ela é feita com rapidez hoje, não é isso? Sim, o procedimento, os lasers melhoraram muito, né? Antigamente você não fazia um grau tão alto como é feito hoje, porque hoje os estudos avaliaram que você não precisa fazer uma coisa tão agressiva como era feito antigamente. E os próprios lasers hoje são mais sutis. Então, hoje a gente consegue operar miopia até 9 graus, astigmatismo e hipermetropia até 5, dependendo de cada paciente, é claro. Isso não é uma, né? Claro. Tem as suas variantes, mas a dor melhorou muito, as técnicas evoluíram muito. Só para você ter uma ideia, antigamente eram feitos cortes na córnea, através de uma lâmina de bisturi de diamante. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo feito um cálculo, você tem que deixar um leito residual, então é uma cirurgia muito mais segura. E os equipamentos, os exames evoluíram muito até para fazer essa captação de pacientes. Então é uma coisa que está evoluindo, junto com a cirurgia de catarata também, que evolui constantemente. É uma das áreas dentro da oftalmologia que sempre evolui bastante. Doutor, e o uso crônico da lente de contato? Ela também pode ocasionar algum tipo de problema para o paciente? Sim. A lente de contato usado erroneamente faz grande mal para os olhos, principalmente pessoas que dormem com a lente de contato. Então vamos lá, a lente de contato nós podemos dividir ela em alguns tipos. Existem as lentes de uso diário, as lentes coloridas, as lentes de uso mensais e as lentes de uso anuais. Cada caso também, cada tipo de grau é recomendado algumas são gelatinosas, algumas são mais rígidas. De um modo geral, se você respeitar de 8 a 10 horas de uso diário, não usar ela quando tiver vencido, fazer toda a higienização com os produtos ideais, você não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, a lente, em alguns casos, te dá uma visão melhor do que a do óculos. Só que algumas pessoas, às vezes pessoas mais jovens ou as pessoas que não têm informação, usam só a lente de contato de maneira assim, totalmente desorientada. E isso pode causar sérios danos à visão, inclusive, em alguns casos extremos, levar à cegueira. Puxa vida. São informações em relação às quais as pessoas têm que ter prestar muita atenção, porque se trata realmente de um problema de saúde muito grave, pode ser muito grave, essa atenção, a atenção das pessoas em relação a isso é muito importante, né? Daí é muito importante a gente insistir naquele ponto de que não dá para resolver essas coisas ouvindo um vizinho, ouvindo um parente, vendo lá o Dr. Google. Consulte o médico, né, o oftalmologista. E outra coisa, você consultando o médico, nós estamos sempre em busca de novidades em congressos, né, em artigos. Então, são coisas que, infelizmente, o Google não tem de prontidão, o seu vizinho também não vai ter. Então, é uma orientação melhor. Só dando uma relembrada no uso da lente de contato também, aquela inflamação que nós tínhamos comentado lá atrás, da blefarite, que deixa o olho vermelho, irritado, claridade. Se você tem uma condição que não esteja perfeita, a hora que você colocar a lente de contato, ou você não vai conseguir fazer o uso da lente de contato porque vai irritar demais, ou vai piorar constantemente por causa desse problema. Então, antes de se usar a lente de contato, porque tem pessoas que pegam a receita e vão só renovando, vão comprando, então usa 3 anos. Às vezes você está sofrendo diariamente ali com incômodo que você pode resolver. A tal da fotofobia, né? A pessoa fotofobia, exatamente. Fotofobia, o olho vermelho, né, que é uma coisa que constrange bastante. Então, a lente de contato, né, doutor, ela impede a oxigenação da córnea, né? Sim, então, de certa forma, eu tenho a impressão que, não sei se
eu tenho a impressão que o organismo deve procurar jeitos de tentar superar essa questão. E aí começa a vascularizar aquela região toda. Exatamente. Isso deve ser uma coisa complicada. A nossa córnea não tem sangue, né? Então, os nutrientes que vão para ela vão através do ar, da troca com o ar e a lágrima. A lente, ela precisa ter uma movimentação. Por que você não pode dormir com ela? Porque quando você dorme, você não pisca. Então, ela gruda, ela seca dentro da córnea. Quando você está usando ela do dia a dia, ela tem uma movimentação. Você coloca a lente, quando você faz a adaptação no consultório, você coloca a lente e volta na sala do médico para ver a movimentação. Então isso, a lágrima começa a passar por baixo e leva os nutrientes. Quando isso não acontece, a lente está muito apertada, alguma coisa, exatamente acontece isso que você falou, tá vendo? Acontece a vascularização em volta, no limbo. Olha. E isso vai se agravando e vai levando, não é natural. Então isso não pode ocorrer. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que isso acaba acarretando danos para que a pessoa futuramente depois possa se submeter a uma cirurgia, por exemplo, para correção de miopia, se estiver muito vascularizado ali. Imagino que vai complicar essas coisas. Aí, pelo contrário, você não vai poder fazer a cirurgia. Então, o olho, como você falou, é muito sensível, é uma estrutura pequena com muitos detalhes. Então, uma coisa de prevenção hoje que eu sempre falo primeira coisa, não coçar os olhos de jeito nenhum. Nosso olho é o diamante que Deus deu e a gente não pode, tem que tomar muito cuidado. Às vezes é uma reação quase instintiva da pessoa, né? Usar logo de manhã cedo. Sim. Assim. E é assim, é gostoso, né? É gostoso coçar os olhos. Então, assim, a pessoa fica e tem pessoas que eu vejo, parece que está tirando o olho fora. Então, isso faz muito mal. Quem tem astigmatismo pode, além de aumentar o grau, pode desenvolver uma outra patologia chamada ceratocone, que é a córnea vai ficando um formato de cone. Tá? Então, assim, coçar os olhos, um bom óculos de sol é o ideal. Isso nos dias de hoje, são algo que nós não podemos deixar de fazer. E os hábitos de higiene, claro, lavar os olhos, lavar o rosto Sim. sempre, enfim, tomar banho corretamente, enfim, isso é... Sim, escovar os dentes, nós desde a escola, né, somos educados a estar realizando. Agora, lavar os cílios, acho que é algo que muita gente nunca escutou. Então, assim, tem os shampoos específicos para isso e tem também os shampoos infantis, aqueles que não ardem os olhos. Isso, que não é o ideal, tá? Mas é um shampoo barato que todo mundo pode estar fazendo. Na hora que for tomar o seu banho diário com água morna, deixa a água cair bastante nos seus cílios, pega um pouquinho desse shampoo, faz uma espuma na mão e depois você vai lavar os cílios bem de leve. É mais uma massagem que você faz sobre os cílios, de cima para baixo, de baixo para cima, durante 10 segundos. Fazendo isso diariamente, enxaguando bastante depois com água morna. E nos casos de pessoas que têm o problema, usar um lubrificante junto, em 1 mês, 2 meses começa a melhorar muito. Só que tem que ser uma higiene contínua. Não adianta você lavar por uma semana e depois não lavar mais. Como o senhor falou, é como escovar os dentes. Como escovar os dentes. A higiene bucal tem que estar sempre presente. Doutor Crivellin, eu sei que o nosso programa infelizmente está acabando, mas os assuntos teriam muitos ainda para conversar. Você falou de cílios agora, me ocorreu de perguntar para o senhor rapidamente, e as mulheres que costumam usar os tais dos cílios postiços, tem algum risco nisso também? Vamos responder rapidinho? Olha, é igual água. A água em excesso também faz mal. Então, assim, se você usar os cílios com moderação, fazer a higiene depois corretamente, não vai trazer mal nenhum. Agora, existem alguns que são muito agressivos, que são implantes, algumas coisas que dependendo das pessoas, algumas pessoas não podem estar usando. Então, por isso que sempre quando for fazer algo permanente, algo agressivo, consulte seu oftalmologista antes, tira uma dúvida, pergunte se está tudo ok, e aí sim você vai fazer um procedimento tranquilo, sem surpresas. Doutor, tem algum meio de contato fácil com o senhor, o telefone, ou Olha, eu tenho as redes sociais, Sérgio Crivellin, no Facebook, e também eu tenho alguns vídeos que falam sobre essa saúde ocular no YouTube, colocando meu nome, você vai encontrar esses vídeos por lá. Bacana, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito bom conversar sobre assuntos tão relevantes quanto esse. Espero que a gente possa ter ajudado algumas pessoas a tomar cuidado em relação a isso. Tá joia. E se alguém tiver alguma dúvida, também pode estar encaminhando a dúvida aqui para o programa, que eu vou responder com o maior prazer. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Sempre. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.